espero que vocês estejam super bem. E o tema desse vídeo, conforme você está lendo ou interessado por esse tema, é sobre controle de constitucionalidade. Exatamente um tema que o pessoal já conhece muito bem, para quem é estudioso do direito, né? Especificamente aqueles que estão se preparando para concursos públicos, ou mesmo aqueles que estão em fase de graduação, pós-graduação. Mas também eu alerto uma coisa muito importante para aqueles alunos, na verdade aqueles profissionais, nos quais precisam conhecer o sistema do controle de constitucionalidade, porque por vezes, com o passar do tempo, no trabalho, se foca muito em relacionado à questão material, do direito material e processual, inclusive, esquece que nós temos questão do controle de constitucionalidade das leis, e esse sistema é muito importante. Na prática, tem sido de grande importância o controle de constitucionalidade das leis. Por quê? Podemos citar diversos exemplos de questão do controle de constitucionalidade. Dentre eles temos a questão relacionada a tributos, por exemplo, se aquela alíquota é correta, se aquele determinado imposto, aquele fato gerador do imposto, será que está em consonância à Constituição Federal? Será que realmente essa alteração legislativa na esfera tributária, como citado, realmente é correta? É o melhor caminho? Será que não tem algum questionamento jurídico a ser feito? Na esfera de direito administrativo também da mesma forma, nós temos algumas normativas, alguns decretos, algumas referências específicas, assim como exemplo citamos algumas normas da ANS, da agência reguladora, e algumas agências reguladoras inclusive. Na esfera criminal, temos também alguns pontos específicos que ainda está sempre no cenário, nas notícias, né, atuais, nos holofotes, né? Então nós temos que observar esse ponto na esfera criminal. Então essa introdução que eu faço sobre a questão relacionada ao controle de constitucionalidade, e que deveria ser muito importante, tanto para os estudantes de graduação, pós-graduação também, quanto aos profissionais em geral. Porque vemos esses problemas que possam ocasionar e trazer um benefício ao seu cliente, né? No tocante de um resultado útil de um processo, no tocante para a demonstração de uma inconstitucionalidade, de uma lei específica, de um ato normativo, de um decreto. Então isso é muito, muito importante, de uma resolução, lembrando. Então, para traçar primeiramente os pressupostos, nossa introdução sobre a questão do controle de constitucionalidade, ela trata sobre pressupostos específicos. Eu vou tentar, em alguns vídeos, tratar dessa questão do controle de constitucionalidade, esse tema que é muito importante, até apaixonante para quem estuda sobre o tema. Temos que, primeiramente, observarmos que o controle de constitucionalidade ele é regido por alguns pressupostos, alguns pontos específicos, como a questão relacionada à rigidez constitucional, supremacia da Constituição, o controle específico da constitucionalidade e a questão da inconstitucionalidade das leis. Então são estes pontos importantes que nós temos que traçar quando estamos sempre a tratar de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Então, eu vou tentar expor de modo simples e objetivo, até alguns pontos até práticos, inclusive, para traçar a respeito sobre o controle de constitucionalidade, que não é um tema difícil, inclusive, mas é um tema extenso. Não sei se eu vou conseguir fazer em curtos estágios de estudos, né, no tocante aos vídeos. O tempo pode ser que passe de uns 10, 15 minutos cada vídeo, mas eu tento ser mais direto e objetivo, e também, inclusive, eu precisaria até dizer que o conteúdo que eu vou dizer nos vídeos sobre o controle de constitucionalidade pode lhe ajudar também lá no concurso público, pode lhe ajudar no exame de ordem, lhe ajudar em referente à questão profissional, conforme já dito, porque traça alguns pontos principais dentro dos estudos que eu fiz, inclusive vou colocar sobre o controle de constitucionalidade no meu blog. Nós temos um blog aí já há algum tempo, desde 2008, vamos fazer quase 10 anos, já passando já de 10 anos. Inclusive, controle de constitucionalidade ainda não foi tratado ali no canal, para poder, inicialmente, já adentrando ao tema, já dizendo pressupostos principais do controle de constitucionalidade: rigidez constitucional, conforme eu dito, supremacia da Constituição, o controle da questão da constitucionalidade como pressuposto também principal, por si só, já é um elemento de pressuposto, uma forma, e último, a inconstitucionalidade das leis. De certo modo, podemos dizer que a nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988, ela é rígida, flexível, ela é rígida, mas poderia lá no concurso público
lhe exigir um conhecimento específico, o que é uma Constituição, se ela porque ela é rígida, não é? Porque ela é reflexiva, semiflexível, inflexível, super rígida. Então tem essas questões de classificação da Constituição, que é muito interessante. Para quem gosta de estudar sobre esse tema, sugiro para quem não teve um contato inicial, Pedro Lenza. É um autor muito bom, inclusive para que pode seguir lá no meu Instagram, lá tem até um presente que ele me deu, autografado o livro dele. Estou até fazendo a propaganda dele aqui, mas é porque ele é bom, é um ótimo autor. Temos alguns outros autores que são um pouco mais, digamos, difícil de compreensão, já falando da questão da bibliografia. Temos aí Gilmar Mendes, é um livro interessante, tá? O ministro Gilmar Mendes, temos o ministro Luiz Roberto Barroso, que são mais voltados à pós-graduação. E temos aí ainda José Afonso da Silva, como aquele autor, professor, né? Foi professor da USP, hoje já com quase 90 anos de idade, ótimo professor, ótimo profissional, inclusive. Então, temos essa questão de classificação da Constituição, retomando ao tema, já falando sobre a questão da bibliografia, quais os livros indicados. Agora a questão da Constituição Federal, nosso sistema atual, nossa Constituição atual de 88, ela é rígida, porque envolve um processo de um procedimento específico legislativo, no qual se traça numa complexidade ainda maior. O que significa dizer que não é flexível porque não é fácil de ser alterado. Não é semi-rígida porque tem esses elementos que se pode ajudar e facilitar de outro modo. E nem é super rígida porque não é tão complexo assim como se deveria. Então, temos a questão desse procedimento legislativo um pouco mais complexo, com mais cuidados especificamente. Então temos que a lei não por si só não vai alterar a Constituição. Ela exige que seja alterado lá por todo o processo administrativo, procedimento legislativo, e que possa lhe trazer uma maior segurança. E inclusive todos os procedimentos estão previstos na Constituição Federal também. No tocante, se uma lei estiver em desacordo ao preceito constitucional, ao texto de lei, haverá a incidência de um controle de constitucionalidade. Por isso que a Constituição Federal ela é rígida e possui uma supremacia. Por isso que eu até disse que, como se tratar de pressupostos, ela tem a questão da supremacia. E se a Constituição tem essa questão de supremacia, ela é sobremaneira superior às demais normas. E ocorrerá, portanto, se não tem consonância com o texto constitucional, aquela determinada lei, ela é considerada inconstitucional. Para que haja, portanto, a questão da inconstitucionalidade das leis, alguém deve reconhecer este ato. E este reconhecimento do ato é previsto por meio de um controle. Então, eu encerro essa introdução. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a natureza da decisão, como é feito o controle de constitucionalidade. Fica aqui no canal, se inscreve aqui no canal, eu sempre estou dizendo isso para poder nos enriquecer ainda mais com novos temas, né? Claro, você pode deixar sua crítica, sugestão, comentários para poder ajudar. Eu estou aqui para ajudar tanto estudantes, concurseiros, profissionais da nossa área, do direito. Então, o objetivo nosso é exatamente este, estudar. Então, essa é a breve introdução sobre o controle de constitucionalidade. Agora, próximos vídeos vamos tratar a respeito desta continuidade sobre a natureza da decisão. Forte abraço e até o próximo vídeo.